Olá, bom dia, né, pessoal? Ainda é de dia, né? Ainda não é meio-dia ainda. Bom dia aí para vocês. Quem vai assistir de tarde, boa tarde. Quem vai assistir de noite, boa noite. Né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade para a gente continuar, porque temos que continuar nossa jornada espiritual que temos aqui também para fazer nessa terra, entende? Passar essa jornada para as pessoas, para ver se essas pessoas conseguem entrar também nessa espiritualidade, sabe? Não nenhuma religiosidade, porque eu já tenho aqui falando a diferença entre você ser um religioso e ser um espiritualista, entende? Está vinculado à espiritualidade. Eu já tenho aqui um vídeo aqui, que eu gravei no YouTube aí que fala sobre essa diferença, né? Porque é muito confundido, pessoal, essa coisa. Meu vídeo aqui, eles vão colocar na categoria desses religiosos, né? Porque eu tô lendo a Bíblia, né? Tô pegando as coisas espirituais, falando, né? Às vezes eu até junto pego coisa da psicologia e coloco Bíblia junto também. Então, ele vai ver, ele é um processo religioso, entende? Então é muito confundido isso aqui. Então como é que se diz? Mas a espiritualidade é outra coisa. É uma conexão que a gente tem com o nosso Deus interno. Não tem nada a ver com a matrix religiosa que foi criada aí. Entende, pessoal? Agora, tem pessoas que estão nessa matrix religiosa e estão conectadas com a espiritualidade? Tem, pessoal. Tem. Entende? Tem. Agora, eu pergunto, tem pessoas que estão desconectadas da espiritualidade, que estão nesses grupos religiosos? Tem, pessoal. É porque é uma coisa interna da pessoa, entende? Por isso que a gente não deve obrigar, é a decisão consciencial da pessoa, de ela querer essa conexão. E ninguém vai dizer que você tem que fazer, o que não tem que fazer, entende? Porque a maioria dos religiosos estão seguindo aí o que os líderes estão ditando. Porque eles estão criança ainda consciencialmente, entende? Consciencialmente ainda estão raciocinando como criança. Ele depende de um líder, o pastor, me guia aqui, me dê a mão, por favor. Ai, entende? É o processo dele, tudo bem. Eu tive também nesse processo, né? Eu acho que a maioria de quem passou por esses grupos religiosos teve nessa, nessa, nessa nível de consciência. Mas precisamos ir crescendo, pessoal. Precisamos ir desapegando, se livrando dessas coisas. Entende? A gente pode começar, porque quando eu não sabia de nada, eu não sabia de nada de religiosidade, de nada de crente. Eu estava, como eles falam aí, estava no mundo fazendo coisas, né? Eu músico, tocava, fazendo um monte de coisa, mas eu não conhecia nada. Foi aí, o primeiro passo foi o quê? Foi procurar uns grupos desses religiosos, né? Primeira igreja que eu fui foi a Igreja Batista, né? Lá aí vi que tinha músico lá também, tinha música, né, na igreja.
Eu nem sabia disso, né? Era até meu irmão que é falecido, que ele me levou lá para a Igreja Batista. Vamos lá, pai, tem música lá, tal, não sei o quê. Aí eu fui lá que eu comecei a ver esse contexto que está aí, que é o contexto religioso. Foi lá que eu comecei a ver a Bíblia, o que o pastor estava falando, não entendi nada, mas eu estava ali porque eu estava empolgado em eu vi os músicos lá em tocar. E aí eu fiquei mais ao passar do tempo, né? Nesse grupo religioso, eu fui pegando o entendimento, né, pessoal? Foi o processo também que a espiritualidade permitiu que eu passasse. Porque eu não sabia nada disso. Primeiro você tem que começar do básico aí até. Você não pode ir logo no avançado, né? Entende? Então, aí é ver por isso que eu estou dizendo. Essas pessoas que estão nesse grupo, é o processo dela básico, né? O negócio de tudo é que se a pessoa sai muito machucada de lá, né? Aqueles verdadeiramente que veio buscar a verdade, sabe? Aí, às vezes, nesses grupos ele não vai encontrar, ele vai encontrar muitas coisas que vai magoar o coração dele, né? Entende, pessoal? Foi o meu processo, né? E aí estamos aqui agora nessa evolução espiritual, sabe, pessoal? Para trabalhar e, e precisamos continuar o progresso, né? Primeiro, vamos entrar no despertar. Depois que você entra no despertar, você tem que ir trabalhando para uma evolução maior ainda. Não pode parar, pessoal. Despertou, já foi. Entende? Daqui só a eternidade. Não tem jeito, entende? E cumprir a nossa missão de vida aqui, pessoal. Entende? Quem somos a gente? Eu falo sempre aqui, quem somos a gente? Somos a consciência, pessoal. Por isso que tudo que está do corpo, tudo que está nessa realidade, a gente não tem que se apegar. Entende? Até coisas religiosas, todas essas coisas, a gente tem que se livrar disso para que a nossa jornada a gente siga, né? É o meu tema de hoje que eu vou falar aqui, pessoal, né? Não vou me demorar muito porque eu quero dar uma ênfase aqui em algumas coisas para você entender sobre esse tema que eu venho trazer, que é o quê? O que é apego espiritual? O que é isso, pessoal? É uma coisa que você está apegada, né? Espiritualmente, né? Aí eu falo, por que não temos que cair na armadilha da mente? Então, pessoal, o que é esse apego espiritual? Ele já está dando a ideia. Eu coloquei a pergunta, por que não temos que cair na armadilha da mente? Porque é uma armadilha da mente, esse apego espiritual. Entende? Ontem eu estava conversando com a irmã, né? Eu digo, a pior coisa que uma pessoa que você vê que ainda não está desperta é quando ela pensa que algo que ela tem é dela. Entende? Eu estava falando isso com a irmã. E nada é dela. Tudo é da espiritualidade. Ela tem que cair na consciência que ela só recebeu aquilo para movimentar as energias, porque o universo ele é dando que se recebe, sabe? Você tem que movimentar, mas as pessoas a matriz colocaram que aí a pessoa fica grudado na coisa e não, isso é meu, não é dela.
Se a espiritualidade está dando a você, porque ele está dando a possibilidade de você distribuir essas coisas que são energia. Tudo é energia, roupa, carro, casa, dinheiro, tudo é energia, pessoal. Então, a espiritualidade está dando a oportunidade de você distribuir isso e usufruir dessas coisas aqui, até quando você, as pessoas falam, né, que é a morte, você fechar esses olhos naturais. É o quê? Sua consciência vai partir para outra dimensão. Entende, pessoal? É isso que vai denotar que uma pessoa está realmente desperta, que ela conseguiu fazer esse desapego das coisas, e para aquela que ainda só está no meio aí dos desperta, mas estão tudo apegado à matéria. Entende? E apegado a várias coisas, não só a matéria, várias coisas, tanto espirituais como materiais, sabe, pessoal? Então, vai denotar que uma pessoa está totalmente, verdadeiramente desperta, não está apegada a essas coisas materiais. Entende, pessoal? Eu estou dando essa introdução aqui para você entender o contexto do que eu vou falar aqui, entende? Sobre o que é esse apego espiritual. Entende, pessoal? Então, estou dando essa introdução toda por causa disso. Porque eu sei que tem pessoas assim, né? Eu também, no começo da, da espiritualidade, eu estava também assim, apegando, porque é normal, pessoal, até a gente ir tendo o entendimento da espiritualidade, né? Tudo aqui, pessoal, não é da gente. Tudo aqui é da espiritualidade. Se, entre aspas, a gente conseguiu alguma coisa, é para que a gente movimentasse esse dar e receber, que o universo é assim. Você vê que até o nosso corpo não é da gente. Ele vai ter que voltar para a Terra. Entende? Não é da gente. Porque a gente é consciente, só está usando esse corpo como um veículo emprestado para que a gente esteja aqui nessa realidade para fazer aquilo que Deus colocou na nossa essência. Então, ele nos deu um corpo, nos deu uma família, nos deu as coisas para que a gente usasse, né? Deu uma família, você deu dinheiro, deu casa para que você morasse. Porque Deus sabia. Ele vai enviar você para aqui e não vai preparar nada, pessoal. Entende? É igual a mãe quando vai ter o bebê. Ela não prepara um enxoval, não prepara as coisas, porque está vindo uma vida aí. Quem é que coloca isso para que ela prepare tudo? Entende? Até os animais preparam o ninho dela. Eu vi um vídeo onde o passarinho, né? A fêmea, ela preparava a casinha onde ia ter chocar os ovos ali. E tudo isso, pessoal, você acha que... É por isso que eu estou dizendo, você acha que a gente estamos aqui à toa, não teve uma preparação, né? Eu sinto muito com as pessoas que pensam assim. Entende? Então, mas o que é a gente que tem uma consciência temos que entender que a gente é uma consciência e não podemos ficar pegada a nada aqui. Todas as coisas que a gente faz aqui é do ego, pessoal. Se a gente fica preso, a gente sofre. Entende? Há um sofrimento aí, né? E é levado para a consciência, o qual vai atrapalhar a nossa evolução, a nossa jornada espiritual. Por isso que temos que desapegar das coisas, né? Aí ele fala, apego espiritual é uma armadilha da mente e do ego que nos faz acreditar que 100 pessoas
ou um objeto, ou uma situação a qual nos apegamos, jamais podemos ser felizes. Então, a primeira coisa que o apego espiritual faz é fazer você acreditar que sem aquela pessoa, né? Ou às vezes você coloca, você só vai ser feliz com uma pessoa, ou uma situação, ou um objeto. Você, sem aquilo, você não vai poder ser feliz. Então, essa é a primeira armadilha do apego espiritual, a armadilha da mente. Entende, pessoal? Aí ele fala, por isso, o apego às coisas, às pessoas, situações, é uma das mais fortes obstáculos em nosso processo de individualização. Porque, pessoal, precisamos chegar, porque a nossa consciência tem que chegar à unidade total do espírito. Se a gente fica nessa individualização, só aquilo vai me fazer feliz, só aquilo, então a gente se perde. Pessoal, né? Não é fácil, né? Eu tenho que falar isso aqui para vocês, porque para que a gente seja não seja enganado, porque tem muito engano, né? Aí ele fala: conecte com o nosso verdadeiro ser e direcionar nossa vida para a sua sabedoria, implicando necessariamente que nos libertamos de toda forma de apego. Então, pessoal, por que a gente tem que se libertar? Para que a gente se conecte com o nosso verdadeiro ser. Porque se você não se libertar dessas coisas, né, a gente não vai se conectar com o verdadeiro ser. E aí o quê? A gente não vai ter a sabedoria que vai nos guiar, né? E libertar de toda forma de apego. A gente vai ficar aqui apegado. E você sabe quem está apegado à matéria, né? Fica na matéria, pessoal. É simples. É tão simples, né? Por isso que mesmo que a pessoa não tenha o corpo, ela fica por aqui, procurando coisa da matéria, mas ela não precisa mais. É por isso que eu vi um cidadão que ele disse que teve a projeção astral, ele foi num umbral, né? As pessoas lá têm desejo de comer, de dormir ainda tem. Ela não precisa mais disso, porque ela é espírito. Mas só porque consciencialmente ela está com esses pensamentos, pensando que precisa disso, atrás desses desejos das coisas materiais, porque ficou tão apegada, mesmo ela perdendo o corpo, né? Perdendo o corpo, ela ainda continua querendo usufruir dessas energias do corpo. É por isso que tem espírito do umbral que vem para sugar a nossa energia. Por causa disso. Entende? Por causa desse apego. Aí ele fala, assim, ao necessitar de alguém como doar, que é essencial à nossa sobrevivência, é uma doença emocional da qual só podemos nos curar se tivermos consciência do problema e agirmos no sentido de alcançar a libertação. Então, se a gente fica parecendo que é o ar que a gente respira, né? Fica, ele é meu ar que eu não respiro e tal. É uma coisa que, porque o ar é uma sobrevivência essencial, né? Aí se torna o quê? Uma doença, pessoal. Quando você coloca em um objeto, em uma pessoa, ou então em um grupo espiritual, né? Religioso, você coloca ali, sem aqui essa coisa eu não vivo mais. Então, se tornou uma doença emocional, o qual você tem que ter consciência para votar e sentir para alcançar a libertação. Só através da expansão da consciência você vai se libertar disso.
Aí ele fala, enquanto não nos convencermos de que ninguém, a não ser nós mesmos, para garantir nossa serenidade e nosso equilíbrio interior, continuaremos presa face à armadilha do apego. Né, pessoal? Estamos presos a essa armadilha. Né? É isso que acontece com as pessoas, né? Quando eu estava percebendo isso, eu digo, nossa, rapaz, porque você entra nessa coisa e nem sabe, porque a sua mente, ela começa a levar você para o engano, para o ego, né? Aí ele fala, o apego é uma prisão. Então, é uma prisão mental que a pessoa está, pessoal. Porque ela fica achando que ela só é feliz se ela tiver dinheiro, ela é só feliz se ela tiver uma pessoa, ela é feliz se ela tiver. Então, a pessoa se torna aprisionado, né? A algo ou alguém que nos transmite segurança, amor, proteção, na ilusão que vai haver sempre alguém responsável que irá tomar conta de nós. Então, a gente está nessa ilusão. Porque quando a gente fica preso, sua consciência fica preso no ego, você fica preso a essas coisas da ilusão, porque o mundo aqui é ilusão. O próprio Deus já falou, né? Ele está falando com a nossa consciência. Olha, você vai lá, não fique iludido, faça o seu trabalho, né? Use lá as coisas, tal, com equilíbrio e caia fora. Entende? É você entrar no jogo, mas você entra no jogo e se perdeu no jogo. Ali se tornou um vício. É igual uma pessoa vai jogar jogo, né, eletrônico, né? Jogo. Você não vê que as crianças ficam viciadas? Ela entra tanto no jogo que esquece do mundo, da outra realidade. É isso que acontece com a nossa consciência, pessoal. A nossa consciência entrou nesse jogo e se perdeu, pessoal. Estamos perdidos aqui, iludidos pelas coisas, apegados às coisas, as coisas emocionais, as coisas espirituais, as coisas aqui da terra. Estamos apegados. E quem é que vai nos libertar disso? É por isso que Cristo veio libertar nossa consciência dessa ilusão. Ele veio libertar a consciência. Quando ele fala, se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando para quem? Para a sua consciência. Entende? Porque aqueles religiosos estavam presos à religião, né? Aí ele fala, assim, muito espiritualista diz que o apego é um dos venenos do mundo. Então, é o veneno mais gostoso que tem, né? Porque a pessoa vai tomando e sempre quer mais, né? E aquilo vai matar você espiritualmente, vai matar a sua vida espiritual. Entende, pessoal? Por isso que é um veneno. E muitos espiritualistas falam isso. Aí ele fala, o apego acontece com uma resistência à vida, a próprio processo da encarnação, a tentativa de ficar preso a algo que nos adia ao amadurecimento, a capacidade de amadurecermos e nos apoderarmos da nossa história de maneira a assumir a responsabilidade pela escolha que fomos e vamos fazer ao longo da nossa viagem. Então, precisamos seguir a nossa viagem, mas só que a gente fica preso, né? E aí a gente não amadurece. Então, você não se torna adulto, porque o amadurecimento é se tornar um adulto espiritualmente. Então, para você se tornar um adulto espiritualmente, você tem que desapegar das coisas, principalmente espiritualmente. Se está preso a uma religião, se está preso... É tudo aqui da ilusão, pessoal, da nossa
do nosso ego. Você não pode ser assim, porque vai atrapalhar o seu amadurecimento espiritual e vai atrapalhar você caminhar essa longa jornada espiritual, a sua consciência, né? Então, ele está falando para a consciência, né? Aí ele fala, o apego é uma prisão, é algo que alguém transmite segurança, né? Eu falei, e proteção é ilusão, e sempre é alguém responsável que irá tomar conta de nós, né? É um estado semelhante a que um feto sente dentro do útero. Alguém está a tomar conta e proporcionar necessariamente para a sobrevivência do bebê. Todo ponto de vista do bebê é uma postura passiva e espera irresponsabilidade imatura, incapacidade de autonomia total. Então, ele está comparando esse que a gente, quando fica preso no apego, é como a gente quer voltar a se tornar um bebê, como está no feto, só esperando tudo com aquela imparcialidade, entende? Né? É o que acontece quando a gente está no grupo religioso. A gente quer esperar tudo. Ai, faça tudo por mim, Deus, meus mentores, meus anjos. Ai, não, pessoal. A gente veio fazer aqui um serviço, a nossa programação. A gente tem que tomar responsabilidade disso. E isso é o quê? É deixar de ser criança e amadurecer para fazer isso, né? Aí ele fez, em vez de acompanhar o movimento da evolução, em vez de acompanhar o movimento, né, que tá tendo movimento para a evolução, de responsabilidade, de autonomia, né, que é o quê? Responsabilidade, você se tornou adulto, e um adulto tem autonomia. Aí ele fala, a energia do apego tem um movimento oposto. Então você coloca o movimento dessa energia oposto a você, oposto ao seu desenvolvimento espiritual. Entende o que ele está falando? Aí ele fala, oposto tentando recriar a dependência e permanecer buscando algo ou alguém que seja provedor do amor, do alimento, da segurança e da proteção. Então estamos procurando isso aqui para ficar apegado a isso aqui. E não é o propósito da espiritualidade. Você tem que entender, crescer, amadurecer, para você entender, né? A gente pode até estar apegado, mas a gente vai ter que se livrar desse apego. Por isso que ele fala, por que não temos que cair na armadilha da mente? É a pergunta lá. Por causa disso, pessoal, porque a gente precisa continuar nossa jornada da consciência espiritual. Entende? Senão a gente não vai continuar. Vamos ficar pegado aqui. E o pior de tudo é que tanto o lado espiritualista como o lado do grupo religioso, tanto católico e evangélico, estão fazendo você, mesmo eles falando de coisa da Bíblia, estão fazendo você a ficar apegado às coisas materiais. Entende agora? Aí ele fala, porque a idade não é um sinal de maturidade. Então, a nossa idade cronológica não é um sinal de maturidade espiritual. Não é raro encontrar adulto que inconscientemente resistirá toda a vida o processo da emancipação e maturidade emocional e vive apegado a algo ou alguém que se disfarçadamente vai buscar o que precisa: amor, segurança, alimentação. Então, é isso que as pessoas estão procurando. E é isso que as pregações tanto dos espiritualistas agora, que eu estou vendo também, tem alguns aí, né? E dos religiosos, fazendo você buscar isso aqui. É por isso que muitos pensam que a vida é só logo, ai, me dá logo Deus. Ai, entende? Tá pensando que é tudo para aqui. Então, a pegada, a matéria, pessoal, precisa se desvencilhar. Aí ele fala, esse é o grande problema
da jornada espiritual. Então, é um grande problema da jornada espiritual, né? Que é o apego espiritual. Aí ele fala, é que pode aparecer diversas armadilhas de forma diferente. E elas são armadilhas físicas, né? Mentais, que pode ser chamada de força antidespertar. Então, são armadilhas que vai fazer com que você não desperte verdadeiramente. Vai fazer o quê? Vai fazer pensar que você está desperto, mas verdadeiramente você não está desperto. Então, é uma armadilha, é uma força, é uma energia que é chamada de antidespertar, para que você verdadeiramente não entre no verdadeiro despertar. Então, essas armadilhas podem ser físicas, né? Ser atraído por alguma coisa, ou pode ser mentais, né, pessoal? Aí ele fala, da mesma forma que que processamos a vida pela mente, também costumamos abordar a espiritualidade por ela. Então, é pela mente que a gente faz aqui nosso estudo, né, pessoal? É tudo pela mente. Mas não podemos deixar se levar pelo engano. Sempre a gente tem que ir para o caminho do meio. É por isso que você tem que seguir a sua intuição, porque ela vai guiar você, pessoal. A gente não sabe o caminho, vai me guiar. Então, esse Deus, Jesus, é o caminho, ele vai colocar você no caminho de Jesus, que é o caminho do meio, que é o caminho do amor, do equilíbrio, sabe? Entendendo todas as situações. Você não vai partir para a direita e nem para a esquerda, vai ficar sentado. É esse o caminho da espiritualidade, né? Aí ele fala, por ela, as grandes questões que a espiritualidade não deve ser limitada pelo pensamento. Quando ela se prende ao pensamento, deixa a sua verdadeira essência e se torna um dogma, uma crença. Ou seja, a espiritualidade perde sua essência viva e fluente, uma vez que se limita ao seu raciocínio. Então, pessoal, não podemos ficar. Isso não é uma coisa totalmente racional. É também uma coisa que a gente tem que sentir. É por isso que eu estou falando aqui, pessoal. Meu vídeo é para você fazer você sentir. Porque o caminho, esse caminho que é Cristo, é um caminho de que você sente. Não é um caminho de raciocínio só pensar, eu sei. Tem muitos aí enganados pensando que está no despertar, mas estão enganados. Só está no pensamento dele. Ele não está vivendo, ele não está sentindo. Porque você tem que sentir. O amor é uma vibração. Você tem que sentir. Não pode. É igual a irmã estava na igreja e não sentia nada. As pessoas cantavam louvor, orava, e ela dizia, não sinto nada, irmão. Nossa, pessoal, tá fora. Entende? Tá fora. Você não tá dentro da coisa da espiritualidade. É preciso sentir. Então, por isso que eu peço feedback, como as pessoas sentiram a minha explanação aqui, né? E graças a Deus, uns irmãos, umas irmãs aí, né? Tem me dado esse feedback. Então, quando a pessoa vai lá, escreve no meu Facebook, aí nas minhas redes sociais, né? Eu sinto que tocou. Por quê? O que é que fez o movimento ela? Algo que eu falei fez ela movimentar para chegar lá e escrever, pessoal. Olha, nossa, é uma preguiça danada de a gente, entende? Da gente, mas o que é que foi? A energia, algo que tocou, motivou ela a vir escrever. Então, isso significa que ainda estou no caminho. Quando eu estiver falando aqui e pessoas não estiver sentindo nada, eu estou desviado, pessoal.
tá certo? Ontem mesmo a irmã ligou para mim, né? Confessou, né, que é algo, o vídeo, né, que eu gravei, foi qual vídeo? Foi da criança interior, tocou bastante, né? Foi esse? Não sei, tanto vídeo que eu me esqueço, né? E eu agradeci, eu digo obrigado, irmão, por esse feedback, porque eu precisava dessas coisas para saber se eu estou no caminho mesmo da espiritualidade, né? Eu não tenho ganhado nada, mas pelo menos eu estou no caminho da espiritualidade, né, pessoal? E isso é a confirmação, né? Então é por isso que eu faço isso. A ver se eu não me desviei, né? Entende? Aí ele disse assim: o apego espiritual trata-se de um desafio para nós, que somos orientados pela mente, né? Nos tornar conscientes do nosso pensamento, fomos condicionados a nos identificar com ele. Então, pessoal, isso se torna um desafio porque a gente chega aqui, ainda mais a gente esqueceu, quando a gente entra na encarnação, de quem somos nós, né? A gente esquece. Então, o desafio, a gente se identifica com a mente, se identifica aqui com o ego, com as coisas, com essa máscara, com o veículo, a gente se identifica, pessoal. E é difícil, por isso que o despertar para desvencilhar é uma luta, pessoal. Mas ele fala, mas quando passamos a observar nosso pensamento, tende a sabotar a nossa felicidade. Chegamos perto, chegamos perto do verdadeiro crescimento espiritual. Então, quando a gente observa o pensamento, tende a sabotar a nossa felicidade, que é o quê? É chegar perto do nosso verdadeiro crescimento espiritual. Essa é a nossa felicidade, pessoal. Por isso que eu falei, vocês não vão encontrar felicidade em nada aqui. Você pode ganhar bilhões aí, ó, bilhões de rios de dinheiro. Você vai poder viajar, fazer um bocado de coisa, né? Mas você vai ter aquele pensamento de que algo está faltando. E é esse. E é esse chamado, e é esse para você se conectar com a verdadeira essência, que você vai crescimento espiritual. Por isso que tem pessoas aí, pessoal. Tem pessoas aqui famosas que têm dinheiro assistindo meu vídeo e que ela assiste meu vídeo por causa disso, porque ela quer encontrar esse lado espiritual dela. E por que ela parou num vídeo de um cidadão que mora aqui numa Santa Cruz, numa periferia, né? Um vídeo simples. Por que ela parou? Porque a sinceridade que eu estou passando nas coisas está tocando ela. E é isso que a alma dela quer, pessoal. Quer se conectar a essa verdade. Está nela. Mas pela minha sinceridade, pelo meu falar aqui, toca no ser dela. Então, é isso que vai fazer tocar no ser. Enquanto eu estiver nessa sinceridade, se eu perder isso, as pessoas não vão sentir mais, vai sentir que eu estou desviado. Entende? Aí o que é que ele fala? Ele fala, há 10 armadilhas que sabotam o nosso crescimento espiritual. Então ele diz que há 10, ele vai dar aqui 10 que vai sabotar, né? Que vai colocar a gente no apego espiritual, né? Vai sabotar o nosso crescimento espiritual. Aí o que é que ele fala o quê? Ele fala o desvio espiritual, que é o quê? É uma prática comum que a espiritualidade, para evitar escapar ou suprimir algumas emoções, situações da vida. Tipo mais comum desse desvio são fanatismo em crença e dogmas. Então, é isso que acontece aí, o pessoal da religião. Aí ele diz, acreditar que chegou a um nível mais elevado do seu ser, né? Começa a dizer, ele se achar que é agora o
o bambambam da espiritualidade. Não, a verdade está aqui comigo, só eu tenho a verdade. É por isso que a igreja só fica falando lá que existe só verdade lá. Entende? Então, é um perigo aí ele falar, atacar o próprio ego sem se julgando como mal. Então, ele fica dizendo, não, o ego é mal, é o pecado, tal, não sei o quê, entende? Colocando tudo. Então, isso acontece com os cristãos. Você vê aí nas igrejas aí, como eles ficam. Aí, negação da responsabilidade por si mesmo, depositando em um ser superior. Então, ele nega a responsabilidade que ele veio fazer aqui e esperando pelo ser espiritual. É o ser, meu ser espiritual que vai resolver tudo para mim. É ele que vai. Não, pessoal, temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer aqui, vim gravar o vídeo, porque o ser espiritual não vai vir fazer isso. Entende? Ele fala depositando em um ser superior como guia espiritual ou anjo. Então, esperando de um guia, ou até nos pastores, nos mestres dele, ele que vai orar por mim, vai acontecer algo. Então, está se eximando da responsabilidade. Aí ele fala, o que mais aqui? Aí ele fala, segundo, né? Superioridade. Então, muitos vão, na hora que entra nessa espiritualidade, se achar que é melhor do que o outro, pessoal. O que é que ele fala? Muitas pessoas espirituais tendem a tendência de menosprezar aquelas que não são conscientes, evoluídos ou despertados. A armadilha da superioridade pode ser um sentimento sutil de ser melhor do que aquele que não são espiritualizados. Então, é isso que as pessoas pensam, porque ela tem um dom, ela sai do corpo, às vezes ela tem um dom de cura, às vezes ela tem visão do mundo espiritual. Ela pensa que é melhor do que a pessoa ainda que não despertou, a pessoa ainda que está dormindo espiritualmente, não está evoluída ainda. Então, essas pessoas acontece isso, essa superioridade, acha que é superior a outra pessoa e quer ficar dominando a outra pessoa, se colocar como superior. É a armadilha que acontece com tantos pastores e líderes espirituais aí. E cai, pessoal, e cai essas pessoas, tá? Aí ele fala outra, tentar forçar o despertar das outras. O que é que ele fala aqui? Uma vez que temos o nosso despertar, é normal, queremos que nossos entes queridos ou colega o tenha. Passamos a enxergar quando dor e ilusão vive outras pessoas. E isso nos traz um desejo de mostrar a verdade. Porém, muitas vezes, nossa tentativa de despertar, as pessoas falham. Apesar de termos boa intenção, nosso desejo de salvar a outra pessoa pode chatear a nós e a ela. Entende, pessoal? É quando a pessoa quer empurrar o despertar para você. Porque ela tá vendo que você tá sofrendo. Ela já despertou, ela tá com a consciência expandiu, ela tá vendo que você tá vendo como resolver isso. Mas isso a pessoa tem que pedir, pessoal. Ela tem que querer. Não é uma coisa que a gente tem que ficar forçando. Isso é o que os evangélicos fazem. Aceite Jesus. Eu estava em um grupo que é da igreja, né? Foi 3 igrejas que, assim, as pessoas estão lá, aceite Jesus. Se batize logo. Uma igreja fala, se batize. Não, você tem que fazer isso. Nossa, pessoal, era uma pressão psicológica para que a pessoa se batizasse, se aceitasse Jesus na igreja. Então, por isso que você vê nessas igrejas o apelo aí. Como é assim, pessoal? É a decisão da consciência da pessoa. A gente, eu tô aqui, tô explicando,
Se a pessoa não quer, não quer, pessoal. É o processo dela. Ela vai ter que sofrer um pouquinho mais quando ela tiver no bastante sofrimento, porque essas pessoas só vai despertar assim, pessoal, no sofrimento. Entende? Quando ela está no sofrimento, ela vai vir buscar ajuda, a gente vai ajudar ela, né? Mostrar como é o processo do despertar, explicar ela. Mas se ela não quer ouvir, pessoal, a gente não pode, então, você ficar tentando forçar. Isso é um sinal de que você é uma armadilha espiritual. Você está apegado a alguma coisa e você precisa se desvencilhar disso, né? Aí ele fala a outra, o outro armadilha, ajudar em excesso. Então, o que é que ele fala disso? Essa armadilha está muito próxima a interior, porém mais voltada para o conselho dado a outra pessoa. Não tem nada de errado em querer ajudar as pessoas, desde que você respeite o limite dela. Muitas vezes o crescimento espiritual faz com que o ego se sinta mais entendedor do que as outras que estão ainda presos na ilusão. Quando o conselho não for solicitado, são dados a outra pessoa. O resultado pode ser desastroso, gerando raiva, ofensa e aborrecimento. Então, pessoal, é a mesma coisa lá de que a gente tenta empurrar, porque a gente quer demonstrar que tem conhecimento, né? A gente despertou, né? Aí quer mostrar conhecimento espiritual, que estamos entendendo, somos mais, entende? Então a gente queremos ensinar as outras pessoas para que ela, e a pessoa não quer, porque ela está ainda em um nível de consciência que não entende isso. E a gente tem que respeitar isso. Só temos que atender a pessoa que ela procura ajuda para a gente. Então, estou precisando de oração, irmão, medite por mim. Aí sim, aí a gente entra. Enquanto isso, a gente não vai ajudar essa pessoa, né? Aconteceu isso aqui, né? Que a irmã disse tentando ajudar a outra irmã. Aí os vídeos enviei, a irmã no momento não entendeu, ficou meia. Depois que quando ela estava sofrendo, ela veio procurar, aí eu atendi ela. Entende, pessoal? Não pode, você não pode fazer. Então você está no armadilha espiritual, está apegado a essa armadilha espiritual. Você precisa se desvencilhar. Aí a outra ele fala, a tentativa de revolucionar o mundo. Ele fala o que é isso? É quando incomodado com as mentiras e injustiça que ocorre na nossa sociedade, queremos desesperadamente mudar o mundo. E eis que caímos na armadilha de pensar que a honestidade, justiça e liberdade pode vir com a mudança do sistema. Então, pessoal, isso também acontece no meio aí religioso e no meio da espiritualidade. Isso também acontece. Porque a pessoa disse, agora eu vou salvar o mundo, quer revolucionar. Aí até se envolve em política, em coisa para que queira. Muitos pregadores se candidataram assim. Além de eles querer o dinheiro lá, que é bastante grande, né? Eles se candidataram e querendo dizendo que ia fazer justiça. Caiu na armadilha, né? Espiritual da mente dele. Ninguém vai resolver aqui o mundo tentando. Você tem que fazer aquele propósito que Deus colocou. Não interessa. Não vai mudar o mundo, isso é muito pouco. Quem disse que você faça a sua parte? Entende, pessoal? É isso que as pessoas não entendem. E aí é uma armadilha e muito cai nessa a tentativa de revolucionar o mundo. Eu vou ser um revolucionário, vou fazer. E aí, ó, se dá de mal, se desvia da espiritualidade, fica apegado a muita coisa, né? Aí ele fala, a falta de sentido. Então,
tem muitos também que caem nisso aqui, né? Quando experimentamos um estado transcendente e divino de ser, podemos cair no nihilismo espiritual. O que é isso? Ou seja, uma vez que percebemos a partir de uma perspectiva do universo que nada do que fazemos é essencial, que tudo está passando, podemos ficar um pouco depressivo, dizendo frases como tudo é ilusão, a pessoa caiu na armadilha para filtrar a vida como esse conceito. Então a pessoa para na vida, não, não vou fazer, tudo é ilusão mesmo. Entende? Então tem espiritualista caindo nesse minimalismo espiritual, que é a falta de sentido. Você ainda não encontrou o sentido. Por quê? Você só vai encontrar o sentido quando você se conectar com a sua espiritualidade. Esse é o verdadeiro sentido seu. Ah, não está dando resultado. Sabe o que minha filha falou aqui? Ah, você tem poucos seguidores. Para que você está fazendo isso? Entende, pessoal? A minha motivação vai ser se eu estiver ganhando dinheiro, ou pelo quantas visualizações tiver, ou quanta pessoa tiver aqui me seguindo. Vai ser essa minha motivação de levantar aqui, estudar e vir gravar vídeo? É essa a minha motivação? Eu estou desviado. Porque a motivação tem que ser o propósito que é de eu fazer o trabalho da espiritualidade. Entende, pessoal? Se eu fazer isso, eu estou desviado. Entende, pessoal? O sentido, o real sentido, está no propósito de vida que você veio fazer aqui, né? E você não pode cair nesse aqui, ó. Aí ele disse, fuga de responsabilidade cotidiana. E o que é que ele fala que é isso aqui? Ele fala, alguns ficam encantados pelo caminho espiritual que evita lidar com o assunto cotidiano. Esse escapismo pode trazer problema, aborrecimento aos outros, deixando de ficar um dia com as contas, tudo isso gerando a obsessão de estar fora da rede. As pessoas evitam a possibilidade cotidiana com o protesto de estarem conscientemente elevado e mais espiritual. Então, pessoal, isso aqui acontece, fuga da responsabilidade. Ah, eu vou viver. Isso acontece com aqueles pessoal que querem ir lá meditar, sai, fuga da realidade cotidiana. A gente não tem que fugir aqui. Tem que enfrentar toda a dificuldade aqui com o pensamento espiritual, né? Aí ela quer fugir. Isso a pessoa, nossa pessoa, então, entrou no extremismo. Entrou no extremismo espiritual, ficou apegado às coisas. Ah, só isso que me vai. Não, você tem um corpo, você vive em uma sociedade. As coisas estão aqui. Você não pode fugir disso. Da responsabilidade cotidiana. Entende? Não, eu tenho que estar, para eu ser santo, eu tenho que estar livre dessas coisas. Essas coisas tudo é ilusão, me engana. Não, a gente sabemos que é tudo ilusão, mas precisamos trabalhar, comer, né? Fazer sexo. É tudo aqui que o ser humano que tem um corpo faz, a gente precisa fazer. E não ficar se desviando desse corpo. É também uma armadilha espiritual, né? Aí ele fala vitimização. O que é isso, pessoal? Depois do despertar, acordamos para a loucura do mundo e é normal ficarmos presos à vitimização, podendo começar a enxergar a vida como uma prisão e as outras pessoas como enganadas. Entende? Então é aquela fala do espiritualista, ele fica na vitimização, é tudo culpa aí do sistema. Isso tudo aí a gente está numa prisão. A gente sabe que estamos numa prisão, né? Muito diz que a escola é prisão, porque ensina também
E a gente está preso, estamos nisso mesmo. Não tem como negar. Você só sai, a saída é você se espiritualizar. A saída de quem? Da sua consciência. Foi o que Cristo colocou um caminho para a sua consciência sair. Você entende agora porque Cristo é o caminho, pessoal? Ele é o caminho para a sua consciência sair dessa ilusão, dessa escola-prisão. Você veio fazer a sua responsabilidade. Você fez aqui e caiu fora. É isso que você tem que fazer. E não é o que acontece quando a pessoa entra e começa a ficar iludido por a ilusão daquela, começa o ego dela. Então, essas emoções, essas coisas, se você não se espiritualizar, você não vai ter, você vai ficar aqui a pegar. Entende? Aí ele entra nessa vitimização. Ah, eu não vou. Não, é tudo. A gente está numa prisão aí, não vai fazer nada? O que é o seu propósito? Não é assim, pessoal. A gente não pode fugir. Aí o outro, o que é que ele fala? Apego. O apego a gente já está falando, né? Após vivência, experiência mística expansiva e profunda, no qual normalmente ocorre o crescimento espiritual significativo, é normal nos apegarmos a isso. Pode ser muito doloroso sair dessa experiência e voltar à realidade não iluminada. Também nos apegamos à nossa crença e à nossa história sobre espiritualidade. Então, pessoal, quando as pessoas estão em um grupo religioso, ou até mesmo na espiritualidade, ela fez uma coisa, ela fica apegada àquilo. E não é para... É tudo um equilíbrio, pessoal. A gente tem que fazer o nosso trabalho espiritual, temos que fazer. Por isso que eu faço aqui meu trabalho espiritual, medito, mas depois eu vou fazer outras coisas, minha irmã. Vou assistir futebol. Ontem mesmo eu estava assistindo o jogo do Brasil, o qual o Brasil empatou em 0-0, né? Aí eu estava falando com o irmão, estou aqui assistindo o jogo do Brasil, se o Brasil não faz um gol, fez o gol, o juiz anulou, né? Você viu? Então, eu estou pensando em outra coisa. Quando é para pensar, aí eu venho estudar as coisas e a gente vem pensar, eu levo minha vida normal, pessoal. Minha vida normal. Mas teve aqui até minha filha, né? Que ela vai para a igreja aí. Ela falou, oh, como é que você tem uma vida assim? Como é assim que é crente, é espiritualista, é assim que é essa coisa? Ela ficou falando, porque eu tenho uma vida despojada, eu me alegro, eu não estou nem aí, cara. Para que os outros estão pensando, eu estou conectado, eu sei o que é uma vida espiritual. Entende? Mas aí fica pegada aquela coisa, tem que fazer aquilo tipo um ritual, pessoal. As pessoas vão para a igreja como um ritual. Entende? Está agindo como um ritual na igreja. É isso que acontece. Entende? A pessoa está lá no ritual, aí se apega, aí tem que se diferenciar também dessas coisas místicas, dessas coisas. Não, pessoal. A gente tem que levar uma vida equilibrada. O caminho do medo é equilíbrio. A gente tem que fazer as coisas espirituais e fazer as nossas coisas que estamos aqui como ser humano. Tá? Aí, a confiança é a resposta externa. Então, o que é que ele fala que é isso aqui? Ele fala, ao progredir o nosso caminho espiritual, é comum e benéfico procurar apoio, participar de workshop, livro, seminário, retiro e ter um grupo que nos ajude espiritualmente. Porém, depois de um tempo, ficamos dependentes deste apoio para nossa realização e felicidade. Projetar nossa fé é algo externo, é uma armadilha. Então, projetar nossa fé para algo externo é uma armadilha, pessoal. Você não precisa mostrar nada para ninguém que você é um espírito.
é um espiritualista, é uma pessoa como é crente, que você não precisa mostrar nada disso, né? Aí ele fala, por isso, para nos livrar dessa armadilha, precisamos ser honestos com nós mesmos. É necessário estar disposto a enxergar quando nos desviamos e alimentamos o ego. Também nos beneficiamos explorar nosso eu sombrio e crença equivocada. Então temos que olhar quando a gente está se desviando, pessoal. Quando a gente tem que olhar para o nosso lado, que a gente tem um lado sombra, né? As nossas crenças equivocadas, será isso aqui? Então a gente tem, isso é o vigiar. A gente está vigiando isso. Entende? Porque muitos têm caído nessa armadilha aqui. Ele diz que são 10, né? 10 armadilhas espirituais aí para os espiritualistas e os cristãos aí. Entende? Então, quando a gente fica procurando essas coisas, encontra ali, aí aqui é a verdade, aí fica preso. Aqui só é a verdade. Você está preso. Você está preso em uma ilusão. Entende? E quando os religiosos ficam fazendo vocês isso. Aqui que só é a verdade. Não vai ouvir outra, aqui é a verdade. Então, quer fazer você ficar preso. Você caiu no armário. Aí você, o quê? Vai se desviar e alimentar o ego. Alimentar o ego do pastor e o seu ego, né? Então, pessoal, precisamos ficar atento a essas armadilhas da espiritualidade, né? O apego espiritual, precisamos, pessoal, desapegar. Aí por isso que eu coloquei a pergunta, qual é? Por que temos que cair? Por que não temos que cair na armadilha da mente? Por que não temos que cair nessa armadilha? Porque senão a gente vai ficar preso no ego, né? Que a mente leva para o ego. Temos que treinar ela para ir para o nosso propósito, né? Então, temos que nos livrar, a gente não tem que cair nessa armadilha. Então, para não cair, a gente tem que o quê? Ele falou aqui, vigiar, né? A gente precisamos ser honesto com nós mesmos. Então, o trabalho seu é vigiar você, né? A outra pessoa pode ser um espelho para você, porque todas as pessoas que estão aí é um espelho. Então, quando você vê um comportamento, nossa, você tem que tirar aquilo para você. Entende? Não querer que agora a pessoa se converta, por mais que você veja o erro, deixa lá, deixa ela. Ela vai ter o momento dela do despertar. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. Para que a gente precisa ser honesto, ver aonde é que eu posso melhorar, aonde é que eu estou errando. Entende? Para que a gente vá se desviando do ego e se achegando ao nosso propósito espiritual. Esqueça as outras pessoas. O trabalho é em você. Então, eu estou olhando aqui, o trabalho em mim. O que eu estou falando, por isso que eu gosto que as pessoas respondem aí no meu YouTube, né? Para que me dá o feedback para ver se eu estou mesmo, ela está sentindo verdadeiramente verdade em mim. Se não estiver sentindo mais, é que eu estou desviado, pessoal. Eu caí na armadilha aqui espiritual. Armou um laço para mim, eu caí. Entende? Então temos que ficar atento, porque nessa caminhada tem esse processo que acontece, principalmente quando a gente é novo, desperta, né? Tem um despertar novo, a gente começa a sentir uma alegria, uma euforia, né? A gente começa a ter contatos espirituais, então isso começa a empolgar e você pode pender para um lado. Você não é para pender, você é para isso, porque isso também é normal, pessoal.
mas foi colocado tanto. Você vê que a mídia e a espiritualidade, ela coloca isso tanto como uma coisa, ai, sobrenatural. Ai, eu sou fulano de tal que viajo pelas dimensões. Entende? Coloca uma coisa parecendo que ela é tão importante, igual como a outra pessoa também é a mesma coisa, igual a você, pessoal. Isso é uma armadilha espiritual, tá? Então, aí, o que é que a Bíblia, será que a Bíblia fala sobre essa armadilha, sobre esse apego espiritual? Será que a Bíblia fala, pessoal? Vamos ler aqui, Salmo 141, versículo 9. Guarda-me do laço que me amarra e do laço corrediço dos que praticam iniquidade. Então, o salmista está pedindo a Deus para Deus guardar ele do laço que amarra ele, entende? E do laço corrediço que pratica a iniquidade. Então, das pessoas que vai cativar você, ele está mandando livrar. Mas isso é o quê? É uma tentação sua, pessoal. As pessoas estão lá na dele, você que não pode cair, entende? Aí, 2 Timóteo 2, versículo 26. E tornarem a despertar, despertando do laço do diabo. O que é a vontade dele estão presos. Então, você for desperto do laço do diabo, que foi o quê? Criou essa ilusão, vai fazer você sentir desejo para você ficar preso aqui. Então você foi desperto disso, mas você volta a ser preso de novo, cai no laço do passarinheiro. Entende? Por isso que tem lá o Salmo 91, né? Que é o quê? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é que está habitando? A sua consciência está no lugar santíssimo de Deus. Eis o Senhor, ele me livrará das pestes perniciosas. Então, aquele que está escondido, a consciência daquele que entrou no esconderijo do Altíssimo, que é o Santo do Santo, a sua consciência entrou lá, você não vai estar. Essas coisas, você está livre desse laço do passarinho. Entende? Você não vai ficar preso, né? A mente vai querer ficar levando para o ego, para as coisas que você está vendo. Aí, Salmo 124, versículo 7. Vamos ler aqui. A nossa alma escapou como um passarinho do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Você entende, pessoal? Você entende? Você saiu do laço do passarinheiro. Você já viu o laço do passarinheiro como é? O cara coloca uma arapuca, né? Chama aquele negócio de arapuca, né? Aí ele chama aquele negócio de arapuca. Coloca lá e o cara fica com a cordinha, coloca a comida lá, enquanto o passarinho vai lá, né? Pelo desejo de. Ele aí puxa e o passarinho fica preso na arapuca. Não é isso? O nome é arapuca? É um negócio. É o laço do passarinheiro. Então, a nossa alma. Então, por isso que Cristo veio, tirou a gente do laço do passarinheiro, daqui da ilusão. E a gente não pode entrar de novo na ilusão. A gente ainda está vivendo, mas para fazer o propósito da nossa alma aqui. Não é ficar apegado às coisas, a gente tem que desapegar disso. Entende, pessoal? Aí, o que é que o salmista fala? No 124, versículo 7. A nossa alma escapou como um passarinho, então, como um pássaro, do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Como foi quebrado esse laço? Através
da morte de Cristo, Cristo criou o caminho espiritual para a nossa consciência escapar dessa ilusão. Entende? A gente desapegar de tudo e seguir a nossa jornada espiritual. Entende agora, pessoal? Você entende agora que o caminho que Cristo fez não é um caminho de uma igreja, de um lugar? Entende? Você entende agora? Então, quem está na espiritualidade vai entender isso. Quem está em grupos religiosos não vai entender essas coisas. Entende? Então, nós escapamos desse laço do passarinho. Ele quebrou. Então, não voltemos a ficar presos. Temos que ir desapegando das coisas e fazendo a vontade da nossa alma aqui nessa... Até a gente deixar esse veículo, esse corpo. A gente quem? A nossa consciência. Né? Aí ele... O que é que ele fala mais aqui? 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará escape para que possais suportar. Então, pessoal, a nossa tentação aqui é humana. Por que é humana? Porque a nossa consciência ela vai ser tentada pelo nosso ego. A mente vai ficar você fazendo ir para o ego. Entende? Levando você as coisas para você ficar preso aqui. Mas Deus vai dar o escape desse laço. Entende? E a gente tem que estar vigiando. Né? Aí o que é que ele fala lá? Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia na carne, se fará da carne a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito, se fará a vida eterna. Então, pessoal, aonde é que você está semeando a sua mente? Está sendo colocada, está sendo apegada nas coisas da carne, vai corromper a sua consciência. É isso que ele está falando. Então, semeie, né, as coisas espirituais para que você tenha a vida eterna. Entende? Ele disse, não se deixe encarnecer, Deus não se deixe encarnecer. É isso que está funcionando no universo. O que você semear, isso também você vai colher. Agora, o negócio das pessoas, pessoal, que estão na hipocrisia, que estão no grupo religioso, estão semeando coisas da matéria e está querendo coisas espirituais. Como é que você entende isso, pessoal? Essa incoerência, essas pessoas. Entende? Não pode. Então, Salmo 119, versículo 31. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que seja eu envergonhado. Então, você tem que estar apegado o testemunho, a espiritualidade que Deus deu sobre a nossa vida. É isso que você tem que estar apegado, para que você não seja envergonhado. Né? Aí ele fala, João 12, 25 e 26. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estou, ali também estará meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, pessoal, ele está falando para quem? Para a sua consciência. Então, se você perde essa vida
aqui terrena, você coloca a sua vida espiritual em primazia, né? Em fazer aquele propósito que você veio fazer, você preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Então, se alguém está dizendo que está servindo a Cristo, você tem que seguir ele. Como é esse seguir a Jesus? Aonde Jesus está? Você entende, irmão? Você entende que ele está falando para a nossa consciência? Então ele está falando na sua consciência. Você tem que me seguir. Porque se você entra no caminho, você vai ao encontro do Pai. Siga-me, eu vou mostrar o caminho a você. Então você tem que deixar essa consciência, esse eu superior, o Espírito Santo, guiar você. A intuição e guiando você para esse caminho. Aí você está seguindo. Enquanto você sai desse feeling, você saiu do caminho. Entende? Porque o caminho é espiritual. Aí, aonde eu estou, onde eu estou, ali também estará meu servo. Então, a sua consciência está também. Por isso que quando você vai caminhando, Cristo vai estar com você. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Entende? Isso vai demonstrar aquele que está conectado verdadeiramente com Cristo, pessoal. Não é uma coisa visível. Esse caminho não é uma coisa visível. Cristo também não é visível. Como é que eu vou seguir a ele? Entende que você tem que ter a visão espiritual para entender as coisas? Porque senão você não vai reconhecer. Porque ele vai falar, a intuição vai falar. Aquele que são da minha vida conhece a minha voz. Então você tem que conhecer a voz da intuição, né? Aí, o que é que ele fala mais? É Mateus 11, 29. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma. Então, pessoal, ele falou para você tomar o jugo dele. Entende, pessoal? É esse compromisso da espiritualidade, de você fazer o propósito que Deus mandou você fazer. E aí você vai estar seguindo essa intuição, a voz de Cristo. Quem é ovelha dele vai conhecer a voz dele, né? E vai encontrar descanso para a sua alma. Entende, pessoal? Espero que vocês entendam esse vídeo que eu falei sobre o apego espiritual. A nossa consciência tem que ir se desvencilhando dessas coisas, tanto materiais como espirituais também, que a mente faz enganar a gente, armadilhas espirituais, para que a gente fique preso. Porque os próprios espiritualistas e os religiosos estão presos nessa armadilha. Ele saiu de uma, mas entrou em outra. Ele tem que ir para o equilíbrio, ele tem que seguir a voz dessa intuição. Ele tem que aprender com Cristo ali como chegar até esse Pai. Entende, pessoal? Porque senão a gente vai estar desviado. Então, é por isso que eu fico me vigiando aqui, vendo feedback, como é que vocês se estão sentindo isso, como é que você... É por isso que eu não me coloco aqui também como uma autoridade, igual como está acontecendo com muitos, já estão desviados, pessoal. Esses daí que estão assim, já estão desviados, já entrou no ego. E quando entra no ego, saiu do caminho espiritual de Cristo. Entende? Eu sinto muito em falar isso aqui, mas é verdade. Foi assim que quando eu era de uma igreja, né, não vou dizer a qual, o pastor, pessoal, ele era o humildezinho, ele falava, mas agora parece que ele galgou coisa aí, né, matérias, tem casa, tem apartamento, tem carro,
Nossa, pessoal, tá desviado. Essas coisas, por quê? Ficou apegado a essas coisas. Ele, quando estava começando, estava no espírito, estava, como é que se diz? No caminho espiritual mesmo, estava em conexão. Mas ele pode votar? Pode votar, né? Cristo está à porta dele batendo para ver se ele se volta para o caminho, né? Não existe nada, mas ele vai ter que desapegar dessas coisas que ele criou. E aí tá difícil para ele, né, pessoal? Por isso que eu estou me vigiando aqui. Eu fico vendo os seus comentários, o que vocês estão sentindo, observando do que eu estou falando, porque vocês é meu espelho. Vocês é tipo eu colocar um espelho aqui, ó, e aí refletir o meu rosto, entende? Qual o rosto? O rosto espiritual da minha consciência, entende? Então, por isso que temos que desapegar, pessoal. O apego espiritual também é um laço do passarinheiro, o qual Cristo veio livrar nossa alma, a nossa consciência desse laço, da ilusão deste mundo. Entende? É por isso que fala lá, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entende? Então, é quando você coloca, está bem apegado, o amor está lá apegado, você tem que estar aqui passando por essa ilusão, tem que usar as coisas, nada é seu, você tem que ter isso em mente. Se a outra pessoa não acredita nisso, é problema dela. Mas você, ó, nada vai lhe apegar, porque isso vai se tornar leve para você. A outra pessoa, nossa, esse cara aí, como é que ele fica assim, ó? Não se apega a nada, entende? A gente não pode deixar, principalmente esses que fazem, tá na frente falando sobre espiritualidade. Ele não tem que cair nesse laço do passarinho. E às vezes cai, é por causa de dinheiro, é proposta, é coisa, você vai... Não, eu fico aqui mesmo. Se for para me desviar, eu fico aqui mesmo, até o fim da minha vida, e vou seguir meu caminho espiritual. Entende? Aí você vai, aceita alguma coisa, aí se ilude lá, aí já era. Aí quando você deixa o corpo aí, eu quero ir para o mundo super, eu quero. Aí vai ficar no umbral mesmo até depois trabalhar de novo, né? A espiritualidade. Porque a chance é agora. Por isso que a saída, pessoal, essas pessoas dizendo que a igreja dela é o caminho, o lugar dela, o espiritualista falando que o lugar dela é o caminho lá. Não! O caminho é da espiritualidade. O caminho é Cristo, esse caminho espiritual que está dentro de você. Você se conectar, você não deixar ir fazendo desapego dessas coisas. Principalmente você que despertaram. Por isso que eu estou falando isso aqui. Vocês que estão assistindo os meus vídeos já estão despertos das coisas. Então, não pode ficar apegado a nada, pessoal. Porque senão atrapalha a nossa jornada espiritual. Entende? A gente não pode seguir a Cristo se tiver apegado. Não pode. Porque é o caminho lá do desapego, é o caminho que você está desapegado e está sentindo ali aquele caminho, a presença de Deus. É esse que é o caminho. Se não tiver assim, tá fora, tá certo? Sinto muito em falar isso aqui, né? Porque muitos religiosos aí, nossa pessoal, estão tudo apegado e fazendo vocês ficar apegados à matéria. Olha a pregação do que é para querer coisa prosperidade, né? A gente precisa das coisas aqui, pessoal, mas a gente não pode ficar apegado. Você pode querer as coisas aqui? Pode, sem problema nenhum, mas você não tem que apegar, colocar o coração ali. Só isso. Entende? Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês entendam o vídeo do desapego, porque tem perigo aí, tem armadilha para a nossa consciência. A armadilha
para prender a gente aqui. Entende? Então precisamos se livrar dessa armadilha. Tá certo? Um abraço, agradecer a vocês aí pela visualização. Continue nesse estudo espiritual, né? Um abraço, até a próxima, se Deus e a espiritualidade permite. Tchau!